Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje teremos a continuação do tema holístico e autoconhecimento desconstruir, onde uma nova tomada de consciência permanente é necessária para tornar a felicidade constante. O nosso convidado de hoje é Marco Monteiro, o autor do livro Pensamentos de Merda igual a Vida de Merda, livro que vai além da programação neurolinguística. É uma nova abordagem mais profunda, que vale a pena conhecer e implementar na prática. Para sempre. Gostem, partilhem e subscrevam o canal Sinergias Holísticas, onde tudo somos todos nós. Boa noite a todos. Continuando com a saga do Desconstruir, hoje vou apresentar Marco Monteiro, que é o autor do livro, entre aspas, Pensamentos de Merda, Atitudes de Merda, não é? Diz, Marco. Pensamentos de merda igual a vida de merda. Igual a vida de merda, pronto. É verdade, é mais ou menos o mesmo. Vai tudo, porque no fundo tudo é merda. As atitudes também fazem ligar, trazem a nossa vida, não é mesmo assim, realmente. Yeah. Portanto, eu vou dar a palavra ao Marco, que como sempre nestas entrevistas, a personagem principal é o nosso entrevistado, e o Marco vai-se apresentar. Marco Monteiro, apresenta-te e vais ligar os pontos da desconstrução com o teu livro e com a tua experiência. Estás à vontade, Marco, inicia. Então vamos lá ligar os pontos. Então, meu nome é Marco Monteiro e estou aqui, juntamente aqui com o Nuno e com as outras pessoas que estão a criar este projeto de desconstruir, não é? Que é um projeto que vai envolver ajudar todas as pessoas a fazer esse processo, assim como nós temos estado sempre a fazê-lo. E então, os pontos de ligação deste livro e deste projeto, né, de desconstruir, quais é que são? Portanto, desconstruir é, na realidade, o contrário ao construir. Né? E o que acontece é que, vulgarmente, nós nascemos e começamos a construir. E por aí vamos construindo a vida toda. A construir o quê, Marco? Diz isto para pessoas leigas, o que é que isso é? A construir crenças, não é? A construir a nossa identidade, principalmente, que provém de todas essas crenças que nós construímos ao longo da vida. Portanto, tudo aquilo em que nós acreditamos, aquilo que nos foi passado e, inclusive, coisas que já trazemos, crenças já, e crenças globais, crenças da sociedade, crenças que os pais nos passaram, crenças que os amigos nos passaram, toda a nossa vida, nós passamos a vida toda a construir. Né? Construir. E o desconstruir é exatamente o contrário disso. O que é que isto tem a ver com o livro que eu escrevi? Tem tudo a ver porque foi o que eu fiz, na realidade, um processo, né, de autodesconstrução, não é? E como é que começou, Marco? Foi algum glitch, caíste, bateste com a cabeça? Como é que aconteceu isso na tua vida? Foi um processo gradual ou foi instantâneo? Quando era pequenino, os meus irmãos iam brincar para a rua e só me iam tirar do chão, porque eu caía da cama para o chão quando eu começava a chorar e já tinha batido com a cabeça não sei quantas vezes, mas se calhar foi por isso. Sim, mas agora sim, foi esse processo de essa tua ideia do desconstruir ou tomada de consciência veio de onde, como, foi de livros, foi da tua experiência, foi da experiência dos outros? Conta mais por mim. Sim. Epá, é assim, vem de que quando na realidade nós quando tentamos andar para a frente e as coisas não estão a funcionar, na realidade nós trazemos essa consciência muito mais apurada que depois é subcarregada, não é? Com essa construção que nós fazemos, ela é subcarregada. Até que chega a um ponto em que aquilo, o que é que acontece? Nós vimos com a consciência normalmente mais aflorada, sem as crenças todas que depois são colocadas por cima. E depois, quando as crenças são colocadas por cima, aquilo enche até um certo ponto. Até nós dizermos assim, porra, então mas eu construí isto tudo, aprendi isto tudo, faço tudo como devia ser feito, não é? Como a sociedade diz que devia ser feito. E isto não está a meu favor, isto
não estou satisfeito, né? Não estou plenamente satisfeito com as coisas, com aquilo que consigo. Porquê? E é aí que a gente começa a questionar-nos, né? Começamos a questionar, que é aquilo que eu tinha dito da outra vez, que é até no livro que até escrevi também para ti, que é a importância de questionar, que é excelente, porque o ponto base é esse, é nós começarmos a questionar-nos, começarmos a dizer, então, mas porquê? Mas porquê é que isto não está a bater certo? Se eu estou a fazer tudo certo, porquê é que não está a bater certo? Não é? E não bate certo porque o que nós construímos, não é? Nós não estamos a construir para o lado certo. Estamos a construir para o lado da infelicidade e não para o lado da felicidade. Que, na realidade, para o lado da felicidade é mais desconstruído do que construir. Porquê? Porque o construir traz-nos conceitos. Por exemplo, imagina que eu vou fazer aqui, um exemplo, pintar um quadro. Não é? E eu tenho um conceito que o quadro deve ser pintado assim. E depois vou pintar o quadro e aquilo não sai nada do que devia ser. O que é que acontece? Eu fico satisfeito ou fico insatisfeito? Vou ficar insatisfeito. Porquê? Porque eu pintei o quadro como não devia ser, por causa do conceito de devia ser assim. Se eu não tivesse esse conceito, eu ficava satisfeito porque pintei o quadro. Ok, ok. Portanto, tu estás a querer dizer que pintaste o quadro neste exemplo, e isso pode-se aplicar a numerosos É um eventos. exemplo, Sim. exatamente. Isto aplica-se na vida por inteiro, não é? Ou seja, isto é um exemplo que eu me lembrei agora, mas pode ser em tudo na vida. Porque se eu tiver um conceito para algo na vida, não é? Ainda da outra vez, até nós próprios estávamos a falar de uma situação, não é? Na vida, que, ok, mas o que é? Eu tenho este conceito, não é? Seja, por exemplo, perante a família, seja perante seja o que for, não é? Eu tenho este conceito, portanto, perante a família. A família deve ser assim, não é? A família deve ser assado. Isso é um conceito, não é? E depois o que é que acontece? Eu ando sempre à procura que a família seja assim, estou sempre atrás desse conceito e estou sempre frustrado porque a família não é como o conceito diz que deve ser. E quem é que é o culpado disso? É a família? Não, sou eu porque estou à procura dessa satisfação num conceito. E é só um conceito. Quando eu retiro esse conceito, é? Eu posso vivenciar o que é realmente, para além do conceito. Ok, portanto, tu tentas, no fundo, ir mais para o experiencialismo, não é? Menos Sim, para o conceito e mais para o experiencialismo. exatamente, exatamente. O que é que nós viemos cá para experienciar, na realidade. Nós formos bem a fundo nesse processo de desconstrução, o que nós vamos tomar consciência, e que eu tomei, lá está, depois já de ter feito um processo de limpeza, ter escrito o livro, de limpar todos esses pensamentos, limpar todos esses conceitos, não é? Depois nós conseguimos tomar consciência, porque uma coisa é dizer, outra coisa é tomar consciência das coisas. Conseguimos tomar consciência de que viemos cá simplesmente para experienciar isto. Não é? Nós somos uma experiência da vida. Cada um de nós é uma experiência de um todo. Que é aquilo que nós somos verdadeiramente. Mas pronto, isso se calhar vemos mais para a frente. Sim. Então, portanto, viemos cá experienciar. Ok. Exatamente. E este livro, e tu queres, no fundo, ajudar com este livro alguma coisa. Tu tens um propósito Exatamente. neste livro. Podes explicar mais concretamente e praticamente para que é que serve? É exatamente isso. É exatamente permitir, não é? Que cada um possa experienciar a vida que é que veio para cá fazer. Não é? Veio para cá, não é para cá, mas pronto, que está aqui a fazer. É experienciar a vida. E para experienciar a vida, nós temos que fazer essa limpeza de conceitos para podermos experienciá-la verdadeiramente. Porque senão nós não temos aquela curiosidade natural de experienciar algo como se fosse a primeira vez, não é? Então nós vamos estar sempre, isto eu já sei como é que é, porque eu já tenho o conceito de como é que é. Então não estou a experienciar a vida, não estou a vivenciar a vida.
E, por exemplo, o que acontece muito, mas muito frequentemente, por exemplo, é as pessoas estarem insatisfeitas. Eu costumo dizer que a insatisfação é o pré-requisito para a felicidade. E porquê é que se está insatisfeito? Porque nós não estamos a experienciar aquilo que temos. Não estamos a vivenciar aquilo que temos, não estamos a experienciar aquilo que temos. Porquê? Porque nós já temos, já é um conceito criado, não é? Então não vivenciamos isso. Então o que é que nós queremos? Queremos outra coisa, não é? Para experienciar, não é? E depois o que é que acontece? Eu agarro nesta coisa e já criei um conceito sobre ela. Pronto, já não estou a experienciar. Pois quero outra coisa para experienciar. Mas a realidade é que nós, para estarmos satisfeitos, nós temos que vivenciar tudo como se fosse a primeira vez, todos os dias. Agora deu há pouco tempo um filme de japonês, do japonês que estava ali para as sanitas a vida toda, que a gente até falou sobre isso. E o dia a dia dele era quase sempre repetitivo. Né? Ele pegava nas chaves, bebia o café, ia, limpava as sanitas, ia lavar roupa, ia tomar banho, era sempre por causa da mesma coisa, só que ele vivenciava toda essa experiência como se fosse a primeira vez. Ok, Marco, essa é que é a luz. Essa é que é a luz que tu deste agora. Portanto, como vivencia tudo sempre pela primeira vez, tudo é novo para ele, tudo é uma novidade para ele, então tudo é uma excitação e uma maravilha e não uma chatice. E não... É Exatamente. como se Mas ele não... tudo é novo para ele, apesar de, não é? Na visão do mundo, tudo é igual. A rotina é sempre igual. Ele A vai rotina é ler igual, mas para ele, Marco, estás a dizer, do ponto de vista para ele. emocional dele, ou experiencialista dele, para ele é uma alegria porque é quase quase como um desafio. Todos os dias ele vai, mas há qualquer coisa de novo que ele tem que aprender quando limpa sanitas, não é? Neste Exatamente. E caso específico. o que é que faz com que isso seja novo? Por exemplo, eu vou limpar uma sanita um dia, vou limpar uma sanita no outro dia, é exatamente igual. Não é? Qual é que é a única coisa que faz com que seja como se fosse novo? É o teu estado interno. É a alegria, não é? É a gratidão, não é? De estar grato, não é? Por estar a fazer aquilo, por poder vivenciar aquilo. Não é? Seja o que for. Mas pronto, à conclusão. Para se viver nesse estado, não é? Nesse estado de estar grato por tudo, nesse estado de não precisar de absolutamente nada no mundo, não é? Para estar grato simplesmente por acordar, por estar aqui, para se viver nisso, é necessário fazer um processo que vai retirar quanto mais camadas nós retiramos de crenças, de limitações, de... Porque é assim, se nós por exemplo, esse senhor no filme que limpava as sanitas todos os dias e vivia a alegria da vida a limpar as sanitas todos os dias. Se ele acreditasse que só podia ser feliz, não é? Quando tivesse uma casa XPTO, ou um trabalho XPTO, ou um carro XPTO, ou uma esposa que ele não tinha, ou, não é? Se ele acreditasse nisso, para onde é que ele estava a projetar a felicidade dele? Para um momento que não existe, para o futuro que não existe. Então, Exatamente. Para o futuro. Ou seja, ele nunca seria feliz no momento presente. nunca podia vivenciar como ele vivencia a limpar a sanita. Porquê? Porque estava sempre a limpar a sanita a pensar, não, eu estou a limpar as sanitas que é para depois conseguir ter uma profissão XPTO. Ou estou a limpar as sanitas para conseguir ter uma esposa XPTO. Mas o único momento em que ele pode realmente viver e experienciar a vida é naquele momento em que ele lá está a limpar a sanita. Mas se ele estiver a limpar a sanita a pensar no que é que vai acontecer depois, estragou a vida toda. Passa a vida toda a pensar num momento que não existe. Então, Marco, podemos dizer que não podemos comparar nem com os outros, nem com nós próprios, em nenhuma linha do tempo. Nem no passado, nem no presente, nem no futuro. É o aqui e o agora, não é? Exatamente, isso é um treino contínuo, né? Na realidade, isso é um treino que nós vamos fazendo sempre lá está, que é, por isso é que é o pensamentos de merda igual a vida de merda, né? Que é um treino de nós observarmos os nossos pensamentos no dia a dia. É uma limpeza que nós próprios vamos fazendo a nós, né?
uma aplicação que nós vamos aplicando em nós, a observar o que estamos a pensar, não é? A não validar aquilo que não nos interessa. Olha, isto não me interessa, manda fora, isto não me interessa. Porque nós não podemos escolher os pensamentos que vêm a nós. Os pensamentos vêm, simplesmente eles aparecem. Nós podemos é validá-los ou não. Nós podemos dizer, olha, este interessa-me, este não me interessa. Este interessa-me, eu vou validá-lo. Eu vou dizer, ok, este serve para estar aqui. Não me interessa, passou ao lado, deixa-o passar. E então o livro é todo a explicar. Na realidade, aquilo não é um processo, aquilo são tomadas de consciência que eu fui tendo ao longo do tempo. Aliás, o livro foi escrito em uns 2 anos a escrever, talvez, 1 ano e tal, 2 anos, que eu fui tendo tomadas de consciência e fui colocando as tomadas de consciência por escrito. Né? Cada vez que eu ia tendo aquilo que se chama dos insights, né? Vamos tendo aqueles insights que é. Os insights não são conhecimento, os insights não são. Olha, disseram-me que era assim, sei lá, aquelas crenças, por exemplo, das religiões, ou disto, ou daquilo, dizem que Deus diz que somos pecadores, ou que não sei o quê, não é? Isso é conhecimento, mas a validade disso é assim, não é? A validade é quando nós agarramos no conhecimento e pomos em prática, e dizemos, isto serve-me, é bom para mim, estou a ficar mais satisfeito com isto, não é? Estou a ficar mais feliz, sinto-me mais alegre, boa. Não serve, passa ao lado, não serve para nada. É lixo, porque os pensamentos em si não são nada, né? Ao fim e ao cabo, os pensamentos não são nada. Então nós escolhemos validar aqueles que interessam ou que não interessam. É feito esse processo para depois começarmos a podermos vivenciar realmente a vida, para começarmos a viver, pronto. A dizer, a verdade é isso, né? A partir de que começamos a fazer esse processo, nós começamos a ter vislumbres do que é viver em alegria, não é? Do que é viver em comunhão com tudo e todos, começamos a ter vislumbres disso e ter momentos bastante alegres, e depois quanto mais limpamos, mais esses momentos começam a ser contínuos, deixa de haver momentos. Porquê? Porque nós começamos a tomar mais consciência. Quando acontecem momentos que, sei lá, uma pessoa normalmente que não fez esse processo, não é? Eu, por exemplo, há uns anos atrás, acontecia uma situação, sei lá, batia com o carro, né? Eia, pô, isto só me acontece a mim, não é? Normalmente isso só me acontece a mim, isto, queixava-me, não é? Agora já vejo o que está por detrás disso. Bati com o carro. Ok, se calhar, olha, tenho que conhecer a pessoa que me bateu com o carro, se calhar tenho que ter esta experiência para ver como é que eu trato os papéis, não é? E começo a ver o que está por detrás disso, porque se é bom ou é mau é só um conceito que nós lhe estamos a dar. Então nós, quando passamos a tomar mais consciência, começamos a tomar consciência desses conceitos que somos nós que estamos a criar. Então nós podemos estar numa situação que uma pessoa considera a pior do mundo e para nós não é nada demais. É normal, é um processo. Então, Marco, como é que no teu livro se pode aplicar a casos graves, doenças graves? O que é que a pessoa pode fazer para melhorar um pouco mais a vida dela? Pronto. Sim. No meu livro fala mesmo, tem um capítulo, acho que já o liste, né? Tem lá um capítulo que é os pensamentos na sua saúde, que fala exatamente sobre isso. Né? E depois de eu escrever o livro ainda compreendi mais, ainda muito mais sobre isso, que está. Eu antigamente achava que tinha uma importância de 80%, agora acho que tem uma importância de 100%, não é? Ou seja, na realidade, tudo é criado por aquilo que nós acreditamos. O que nós acreditamos tem a ver com os pensamentos que nós validamos, não é? Depois esses pensamentos criam emoções, não é? Essas emoções criam, ao longo do tempo, não é? Criam crenças, não é? E essas crenças vão criar a nossa realidade, a nossa percepção da nossa realidade. Nós percepcionamos a realidade dessa forma. Então, uma doença é criada sempre a partir desse ponto, dos pensamentos que nós validamos, até as emoções que temos, até as crenças que temos, e essas crenças vão criar essa doença.
Eu posso dizer que eu, por exemplo, antes de escrever o livro, antes de fazer este processo, eu estava muitas vezes doente, e, pá, com gripe e com dores de garganta, e estava quase sempre doente. Depois de fazer esse processo de limpeza, se eu fico doente, muito, muito raro, muito raro. E quando fico doente, consigo tomar consciência de porque é que fiquei doente. Lá está. Tomamos a consciência, não vejo a doença como uma doença. Eu já não vejo a doença como uma doença. Eu vejo a doença como o que é que isto me vai querer ensinar, não é? Porque é que eu criei esta doença, porquê? Não é? Para eu aprender o quê? Então, pá, até não há muito tempo eu criei uma doença para aprender exatamente isso. E depois nós tomamos consciência disso, não é? Quando vamos tomando mais consciência, conseguimos tomar bem a consciência de que se estou doente, então deixa lá ver porque é que eu criei esta doença para mim. Porque somos nós que a criamos. Nós, o nosso verdadeiro ser. Não é nós, lá está. E depois, saber o que é o nosso verdadeiro ser tem a ver com a confusão da nossa identidade, que a maioria das pessoas estão identificadas, não é, com as crenças que têm, estão identificadas com a identidade que criaram. E, e quem cria não é essa identidade. Quem cria as coisas no mundo é aquilo que nós somos verdadeiramente, não é, para além dessa identidade criada. Então, quando nós começamos a fazer essa limpeza de pensamentos, de emoções, o que é que acontece? Essa identidade, aos poucos, não é, vai-se desfazendo e, e vai deixando de ter importância, porque nós começamos a tomar consciência de que fomos nós que criámos essa identidade, não é? Pois, pronto, a partir desse momento começamos a perceber que se fomos nós que criámos essa identidade, então quem é que nós somos? Não é? Marco, então quer dizer, é totalmente da nossa responsabilidade. Este processo de desconstrução Sim. são posturas que nós temos que consumir a 100%. A 100%, sim. Aliás, um dos primeiros capítulos é a autorresponsabilidade, não é? Porque é totalmente, totalmente, tudo o que nós vemos no mundo é nossa responsabilidade, na realidade. E depois vamos começar a perceber isso mais para a frente. O primeiro processo que eu fiz no livro e que explico no livro, esse processo de limpeza levou-me a perceber que toda a minha vida, né, toda a vida que eu tenho, que eu lido diretamente, é a minha responsabilidade. Né? Toda a vida que eu tenho é da minha responsabilidade. Depois, mais para a frente, quanto mais limpeza a gente vai fazendo, né, mais tomada de consciência vamos tomando, aí comecei a perceber que tudo o que eu percepciono, né, sei lá, tu tens uma atitude que eu não gosto, né? Eu comecei a perceber que se eu estou a percepcionar, tu tens uma atitude que eu não gosto, é a minha responsabilidade. Porque eu é que estou a percepcionar, né, essa atitude. Então, na prática, Marco, como é que exatamente isso estás a dar um exemplo deste? Quando uma pessoa tem percepciona uma outra atitude, outra pessoa, essa pessoa que percepciona tem o direito de ficar indignada, não tem? Como é que isso processa? Onde é que o processo de desconstruir para, não para? Nunca há julgamento? Ou seja, Marco, vou dar um exemplo concreto, e aliás também me confundiu a mim e a várias pessoas. Tudo bem, a gente deve ao máximo evitar julgar os outros. Mas há um ponto, há o chamado amor próprio. E Marco, o teu livro consegue explicar até onde o nosso amor próprio nos defende dos ataques verdadeiros em que não é nossa percepção, em que é mesmo um ataque contra nós e nós, por amor próprio, temos de defender? Ou no teu livro não existe esse conceito de... ainda é mais radical? Os ataques contra nós, Nuno, eu vou-te responder. Os ataques contra nós, na realidade, são como as doenças. Ou seja, nós não os criamos conscientemente, nós não os criamos conscientemente, nós não os criamos eu quero que esta pessoa me venha atacar. Tu também não crias uma doença, eu quero ficar doente. Não é assim, não é? Mas tu crias a doença com o teu subconsciente. Tu crias a doença. Como é que tu crias, por exemplo, uma doença? Vou dar, por exemplo, aqui um exemplo. Por exemplo,
Andas a trabalhar, estás a trabalhar, por exemplo, não descansas, trabalhas até à noite e não sei o que mais, e depois os filhos, não é? E a responsabilidade disto e daquilo, e tu assumes isso tudo, não é? Essa responsabilidade toda, essa pressão toda, não é? E depois tu não queres dizer aos teus filhos, olha, vai-te lá, mas é safar, dizer ao teu patrão, olha, eu não estou para estar a trabalhar essas horas, não. O teu ser interior quer dizer isso, não é? O teu verdadeiro ser quer dizer isso, mas o teu bonequinho não quer. O teu boneco porque quer ficar bem na figura, não é? Então o que é que acontece? O teu ser interior quer dizer isso, o teu bonequinho quer ficar bem na figura, o teu ser interior diz assim, ó bonequinho, pronto, eu arranjo-te uma doença que é para tu poderes perceber que tens que utilizar o teu ser interior para não é? Tens que começar a ver-te como aquele que tu verdadeiramente és, para além das figuras da sociedade. Então tu arranjas a doença para isso. Um ataque, a outra pessoa está a atacar, é exatamente a mesma coisa, funciona da mesma maneira. Não é? Tu não, conscientemente, tu não queres que aquela pessoa te ataque, mas subconscientemente, muitas vezes, tu queres ser uma vítima, não é? Para que outros te digam, mas ele é uma vítima e eu te vou apoiá-lo, não é? E tu queres o apoio, não é? Tu, na realidade, queres que as pessoas te amem, não é? Mas tu arranjas um pretexto, não é? Para fazer com que as pessoas te amem. Tu não dizes diretamente, olha, não é, Ana, que é isso que o ser interior quer dizer, não é? Pois, exatamente, mas ele não diz isso. Não diz, mas, e depois arranja um pretexto para dizer. Ou seja, na realidade, quem é que criou isso? Foi quem está fora ou foi quem está dentro? Fomos nós, dentro de nós, que criamos esse ataque. Onde é que nós resolvemos o ataque? Não é fora, é dentro, porque foi lá que começou. Portanto, o desconstruir vai até ao fundo de toda essa problemática, Tudo. no fundo, de É todo esse conflito entre o eu, que é chamado ego, não é? E o, exatamente. e o, e Bonequinho. o verdadeiro eu, que um chama o eu superior, outro a fonte, não é? Porque depois há aqui várias linguagens para falar a mesma coisa, não é? Exatamente, sim. Portanto, é esse conflito que o desconstruir quer lá chegar. É chegar a esse ser, não é? É chegar a permitir, não é? Que a pessoa viva esse ser. Porque lá está, a pessoa. Nós estamos aqui, cada um de nós somos uma experiência da própria vida. Estamos a experienciar a vida em si. Nós não, o que é vulgar é as pessoas estarem identificadas, acham que são essa experiência, não é? Mas a realidade é que eu não sou eu, tu não és tu, nós os dois, assim como todos os outros e como tudo, é uma só coisa. Eu ou tu somos uma experiência dessa uma só coisa, não é? E então é o grande problema que resolve tudo é a equivocada identificação. Ou seja, nós identificamos com essa experiência da vida e não com a vida em si. Ok? Portanto, identificamos com. Estás a dizer que identificamos, quer dizer, conceptualizamos e não vivemos, é isso? Sim, Pensamos e não vivemos. exatamente. Não experienciamos. Nós identificamos com a conceptualização em si. Ou seja, nós identificamos com a identidade criada a partir de todos esses conceitos. E isso não somos nós. Isso é algo que só serve e nós estamos cá só para retirar isso tudo para poder depois experienciar a vida realmente como ela é. Que é no fundo o que o desconstruir quer, não é? O Exatamente. processo de desconstrução é no Exato. fundo. Portanto, vai tirar as camadas, mas as camadas seriam que pensamentos, crenças. Sim, tudo isso é acumulado. O que acontece é, pronto, o processo vem do pensamento, que cria as emoções que criam as crenças, não é? E as crenças depois criam a identidade em si, não é? Imagina que é um processo. O pensamento cria a emoção cria a crença e a crença cria uma identidade. Ok. Quando estamos a falar de crenças ou identidade, já é algo que está muito enraizado, não é? Então o que é que nós temos que começar a fazer? Temos que começar a trabalhar para onde? Não vamos trabalhar na identidade, porque o que é que acontece? Tu quiseres logo trabalhar a identidade.
a pessoa acredita que é aquilo. Então é como se tu estivesse a dizer, olha, vem para aqui que eu vou-te matar. Sim. Percebes? Então, epá, ninguém quer morrer. Mas na realidade não é morrer, é renascer. Não é? Uh, e, e então, o que é que nós vamos começar a trabalhar? Vamos começar a trabalhar a partir do pensamento, que depois vai se exponenciar nas emoções, não é? O pensamento, no trabalho do pensamento, que vai ligar às emoções, que vai ligar às crenças e a começar a trabalhar do pensamento e a fazer a limpeza, né? Até à identidade, não é? Começar do pensamento até à identidade. Porque é o quê? O que é que eu penso que, sei lá, uma crença muito comum, que ainda há bocado estava a pensar nisso, a questão dos, somos pecadores e não sei o quê, das igrejas, Jesus Cristo diz que morreu pelos nossos pecados, somos pecadores, não sei o quê. Isso é uma crença enraizada. Como é que eu vou ser feliz a achar que sou pecador e que não sei o quê? Vou andar a vida toda a achar que sou pecador e vou morrer, não é? Sem viver. Foi o que eu vim cá fazer, não é? Como Jesus Cristo também veio fazer igual. Vivenciar, experienciar. Então, eu vou morrer sem viver porque tenho uma crença que diz que eu sou pecador. Sim, sim, isso entende-se bem. Isso entende-se bem. Epá, pronto, agora é assim, há pessoas que têm isso enraizado. Têm isso em raiz, ou seja, aquilo pensaram aquilo tanta vez, não é? Tanta vez ouviram, tanta vez acreditaram, é como o Marcelo costuma dizer, é mentira, é dita não sei quantas vezes, vai dar, vamos acreditar que é verdade, não é? É mentira que é dita muitas vezes, acreditamos que é verdade. Então, aquilo vamos ter que fazer o processo ao contrário, não é? Fazer o processo de retirar esses pensamentos. Eu penso que é assim. E tomar consciência de que não é assim. E vem esse pensamento e manda fora. Vem esse pensamento e manda fora. Até começar a ser mais fácil. Depois eu também explico no livro, depois do processo. Depois de começarmos a fazer esse processo, chega a um certo ponto, até isso explica-se cientificamente, está lá descrito, tem lá o desenho e tudo no livro, cientificamente o nosso corpo, o nosso cérebro, os receptores, os vídeos, não é, que são, normalmente os receptores estão negativos, porque nós estamos habituados a ver tudo o que é negativo e a absorver tudo o que é negativo, e depois os peptídeos começam entram no receptor negativo. Se tu mandas uma informação positiva para o receptor negativo manda fora, porque está habituado a coisas negativas, não está a aceitar coisas positivas. Então tu vais começar a fazer o trabalho, como é que é? Pedra, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Vais começar a trocar, não validar pensamentos de merda e a validar pensamentos de jeito. Não validar pensamentos de merda, validar pensamentos de jeito. Até que os receptores, os próprios receptores, passam a ficar receptores positivos. A partir desse momento, já começam a receber, não é, a informação dos pensamentos positivos e aí começa a ser ao contrário, não é? Porque já temos receptores positivos, vêm os pensamentos de merda, já não encaixam, passam ao lado logo. Já nem perdes muito tempo que aquilo, passam logo ao lado, já nem. Eles vêm, como isso vem a toda a gente e vão vir a vida toda. Só que a diferença é que é essa. Não é? Chega a uma altura que aquilo já não passa ao lado. E qual é a grande diferença deste método na prática, o desconstruir, com, por exemplo, a programação neurolinguística? Podes dar porquê a diferença dos dois? Ou se existe diferença nos dois? Sim, a programação neurolinguística tem um pouco a ver com isto, mas o que é que acontece com a programação neurolinguística? É que tu estás a substituir, não é, uma coisa negativa por uma coisa positiva, o que é bom. Eu comecei por fazer isso no livro, explico como fazer isso, não é? Mas ao mesmo tempo, o que é que isso acontece? É que tu vais até à crença. Estás a ver aquele processo do pensamento, depois vais do pensamento vai para a emoção, da emoção vai para a crença, sim, e da crença vai para a identidade. Sim. O PNL, eu estudei PNL, tenho formação em PNL, o PNL leva-te aonde? Leva-te a modificar a tua crença. O que é que isso faz? Faz-te modificar a tua identidade. Certo? Mas só mudas a tua identidade, é isso? Mudas a tua identidade, mas ainda assim, tu estás-te a identificar com aquilo que tu não és. Já estou a perceber. Portanto, tu mantens novamente uma nova crença. É uma substituição, mais ou menos. Exatamente. Uma crença por outra. O que acontece é que eu fiz esse processo. Lá está. Eu fiz esse processo e explico no livro como fazer. Isso é a parte que nós no Desconstruir vamos fazer, que é a parte do construir para depois desconstruir, não é?
Porquê? Porque nós temos que fazer esse processo, porque é assim, se tu tiveres, tu queres, eu quero ser um gajo mais confiante, quero ser um gajo que atinge os objetivos, não sei o que mais, não é? E tu vais dizer, mas isso dos objetivos, se calhar não é bem o que estás a pensar. Não encaixa, aquilo não encaixa. Tu tens que construir essa identidade que tu pretendes, não é? E depois é que tu tomas consciência de, espera aí, eu construí esta identidade, então quem é que eu sou afinal, não é? Já não sou eu o que era antes, sou outro. Quem é que eu sou afinal? Quem é que fez essa mudança, não é? Exatamente, é isso. É que depois podes perguntar, então tu, o que é que faz sempre essa mudança? Exatamente. E depois é aí que é o desconstruir. Que é, ok, então mas eu mudei a minha identidade, então quem é que eu sou afinal? Ok, então eu não sou nada disto, nem aquilo que eu criei até agora, que é o supra-sumo do gajo XPTO mais confiante, mais rico do mundo e que não sei o quê. Então afinal não sou nada disto. Né? Então é aí que começa o processo de desconstruir. O que é que acontece vulgarmente? Lá está. Nas várias áreas do autoconhecimento, vai até aí, vai até o criar uma nova identidade. Aliás, temos, por exemplo, o super famoso, o Tony Robbins, né? Sim, que, sim. é, que é o PNL, é o criar uma nova identidade. Eu vou criar um gajo de sucesso, um gajo que consegue, um gajo que aguenta, um gajo que luta e Mas isso, constrói isso é coisas na outra vida. crença. O que é que acontece? Isso aí é uma parte do processo, é a parte do construir. Mas a parte que te traz a verdadeira felicidade é a parte em que tu começas a desconstruir. Ou seja, neste projeto, o que nós nos propomos a fazer, porque nós passamos por essas fases, né? Nós passamos pela fase de construir, de conhecer, de modificar a identidade, agora sou mais confiante, e depois de perceber o que é esta identidade, que afinal não sou eu, e desconstruir isso tudo. E nessa desconstrução é que começa a vir a verdadeira felicidade. Porque até ali era só mais uma fantochada diferente. Exatamente. Era uma fantochada mais bonita, pronto. Exato. Mais colorida, mais bonita. Mais colorida, mais enfeitada. Exatamente. Mas às vezes ainda é pior, porque quanto mais enfeitada está, menos tu queres desconstruí-la, não é? Exatamente. Ou seja, quem segue o PNL e esses gurus do PNL mundiais não fica depois desiludido quando a realidade pronto, não acontece como essa crença. Sim, é assim, é preciso dar-se conta disso. E isso aqui, pronto, a vantagem neste programa de Desconstruir é ajudar a dar-se conta disso. Não é? Ou seja, essa malta que está no topo, não é? Está na altura de passar para o outro degrau, que é descer os degraus. Aí podem contar com a nossa ajuda. Exatamente, ou seja, no fundo, todos esses processos PNL são apenas mais construções em cima. Exatamente. São criar uma fantochada diferente, que na realidade não é aquilo que nós somos. E isso não traz a verdadeira felicidade. Isso pode trazer mais conforto, pode trazer mais. Traz-te mais dinheiro, mas isso é contínuo, não é? Tu hoje tens um Porsche, amanhã queres um Ferrari, depois queres um Lamborghini, depois queres um iate, depois queres um. Isso hoje és o vendedor número. Estás em 10º lugar no vendedor, amanhã queres estar em terceiro, depois queres estar em primeiro, não é? Depois já queres ir para o outro vendedor de patamar qualquer, percebes? Isso vai ser sempre o amanhã, amanhã, amanhã. Então quer dizer, tu estás a dizer que vai criar uma dependência de novas personagens. Uma dependência de novas crenças. Exatamente. Tu vais estar sempre ali a querer o amanhã, mas aí tu não vais estar a vivenciar o único momento que tu podes viver, que é Aqui, hoje, o amanhã não existe. exatamente, Marco. Aqui é que bateste no ponto que a desconstrução faz sobre tudo o resto. Todas Exatamente. essas técnicas, PNL, mindfulness, por aí fora, prometem, não é? Se fizer isso, prometem. Mas é sempre num futuro incerto e nunca é no agora. E eu Exatamente. penso que este método de desconstrução tem essa grande vantagem que as pessoas querem sentir agora. E já estão fartas, muitas delas já, e cansadas de esperar pelo amanhã. Os amanhãs que cantam, ou os amanhãs que vêm. E é exatamente isso. É este processo que vai diretamente, rapidamente. E é aquilo que eu notei, né?
é um processo que é mais rápido que os outros, não é? Eu sei, é assim, Nuno, eu não diria que é mais rápido, depende, porque é Porque assim, não, Marco, eu se calhar estou-me a fazer mais rápido, porque vocês não vão. Quem vai, não vamos enaltecer esse construir, não é? Não vamos sim, enaltecer essa vocês não vão construção. estar permanentemente na construção. Muito pelo Exatamente, contrário. porque nós já fizemos esse processo. O que é que acontece? Nós já sabemos que vamos estar o que é que nós vamos fazer? Vamos, porque nós também percebemos que muitas vezes, é o que eu estava a dizer, este processo de desconstruir tem sempre a ver com até quanto é que tu estás preparado para aceitar a verdade. Não é? Se tu aceitas a verdade agora, neste momento, daquilo que eu estou a dizer tudo, já está, já desconstruíste. Sim, sim, sim. E eu já experimentei, Marco, e agora posso dizer que quando eu faço a não comparação com nada nem com ninguém, nesse momento eu sou feliz. Mas mas isto é um treino, como tu dizes, Marco, porque a pessoa novamente resvala para a comparação, seja connosco, no passado, no presente, ou com os outros, e voltamos a estar outra vez na merda. E, portanto, é Sim, só quando a gente. mas aí está, Nuno. Isso já é fazer um processo de desconstrução. Porquê? Porque quando tu estás a querer construir, tu estás na comparação. Se tu não estiveres na comparação, vais querer construir para quê? Qual é o Exatamente, objetivo? exatamente, exatamente. Então não, eu quero construir porque eu quero ser mais confiante. Quer ser mais confiante do que quem? Estou-me a comparar comigo. Estou-me a comparar comigo. Sim, com o outro que és tu, não é mesmo? Exatamente. Sim, exato. Então isso que tu estás a fazer é um processo já de desconstrução. E esse processo de desconstrução, tal como tu estás a dizer, e não tenho dúvida nenhuma disso, é como estou a dizer, passei pelo processo, é conforme tu vais fazendo esse processo de desconstrução, tu vais te sentindo mais feliz, cada vez mais feliz, conforme ele vai sendo feito. Vai sendo tirado, as comparações, todas essas crenças vão sendo retiradas, 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 até chegar a um ponto em que tu tens uma satisfação contínua e plena, não é? E cada vez mais satisfação, cada vez mais contínuo, cada vez mais amor por tudo, cada vez mais comunhão com tudo, não é? Cada vez. Depois não há qualquer comparação. Depois, Exatamente, exatamente. se és tu ou a tua bosta, é exatamente a mesma coisa. São átomos, é a mesma coisa. Sim, quando chega-se a esse extremo, sim, é tudo a mesma coisa. Porque é uma expressão da natureza, não é? Estou a dizer a bosta, estou a dizer no extremo, mas sei lá. Sim, mas compreendo perfeitamente, porque, ou seja, se a pessoa começa a desconstruir, vai ao limite, vai lá, ao limite do infinito, no fundo volta tudo, é tudo a mesma coisa, não é? Não há Exato. comparação nenhuma, pronto. Se não há comparação nenhuma, não há identificação com nada nem com ninguém. Portanto, não há de ter angústia com nada nem com ninguém. Pronto. Nem Exatamente. medo, não é? Nem medo. Fica tudo muito mais leve, fica tudo muito mais. Epá, não tem nada a ver. Porque tu tiras estou a ver um vídeo do Boji que ele dizia: viver no ego é muito desgastante, é muito pesado. É. A energia toda, a tua energia sempre gasta a suster o ego, a suster. Isso estás a dizer, a comparação, por exemplo. A tua energia sempre gasta a suster a comparação, a suster o que é que eu vou conseguir amanhã, não é? A suster tudo isso. E a tua energia sempre gasta aí. E depois há a falta de entendimento, que é quando nós falamos estas coisas, que é muito vulgar, quem não fez ainda esse processo de consciencialização, não está no ponto de desconstruir, ainda está no ponto de construir, o que acontece é as pessoas acharem, mas aquele gajo acha que amanhã não é importante, não vai fazer nada para conseguir as coisas amanhã, não é? Põem aqueles conceitos todos em cima, Exato, mas, exato. mas na realidade não tem a ver. Isso não tem a ver com a matéria, isso tem a ver com o sentimento. Ou seja, nós podemos estar a fazer exatamente o mesmo ou mais do que uma pessoa está a fazer para construir aquilo tudo, mas não tem pressão, não tem a pressão que nós colocamos quando nós temos esse entendimento. Somos nós que colocamos a pressão, para que é que eu vou colocá-la? Não preciso. Eu posso fazer as coisas sem ter pressão. Exatamente, exatamente. E faço muito mais alegre e muito mais bem feito e muito mais rápido. Sim, porque já não tens essa pressão. Exato, porque não tem que estar, mas fica bem, se vai ser assim, se não vai. Isso tudo é desgaste de energia desnecessário que eu posso utilizar para fazer. Sim, exatamente. Exatamente. Então é bastante importante
Isso é muito importante para as pessoas que estão ainda na fase de construção perceberem que, na realidade, estão a gastar muita energia que podem utilizar se fizerem o processo contrário, o processo de desconstrução. Porquê? Porque depois essa energia não é uma energia em esforço, não é uma energia do ego, não é uma energia da personalidade, é uma energia que vem de dentro para fora, é a energia do todo, então é a energia infinita, porque ela Sim, flui através de nós. ok, sim, exatamente. Portanto, não há uma energia de comparação, não se gasta nas comparações, não é? Não há comparação porque a energia é do todo. Então como é que pode haver comparação? Sim, exato, exato. Simplesmente tu ficas com a energia de todos disponível para tu utilizares. Exatamente, Porque não estás a bloquear essa energia. Estás a sim, ver? é isso mesmo, é isso mesmo. Mas achas que há algum, ou no teu livro, não sei se ficou bem claro, há alguma pré-preparação para a desconstrução? Ou uma pessoa que esteja muito longe deste processo, ainda esteja no acrescente de egos e de crenças, ainda tem que fazer uma pré-condição? No livro que eu escrevi já fala na parte da desconstrução. Ele fala, porque é o processo que também que eu fui fazendo, né? Ou seja, ele fala na parte da construção em si e na desconstrução ao mesmo tempo, porque eu também fui construindo e fui aplicando. Conhecia, aplicava, desconstruía. Aliás, o primeiro capítulo, que é do conhecimento à sabedoria, já explica isso, né? Que é subir 2 degraus, subir 1 degrau e descer 2 para desconstruir. Subir um e descer 2. Porquê? Porque o próprio livro até diz na capa: não compres o livro se não fores colocar na prática o que está aqui escrito. Porque se não fores colocar na prática, só vais subir de graus, não vais descer, não vais desconstruir. Ok, exatamente, só vai construir. Só vai construir. E isso não te traz felicidade. Isso pode trazer um bonequinho mais bonito, mais fixe, para a sociedade e tal, coisa, mas isso continuas na fachada. Não Sim, te traz exatamente. a felicidade. A Sim. verdadeira felicidade não tem a ver com a fachada, tem a ver com tirar a fachada. Exatamente, quer dizer, tudo volta ao experienciar e a não pôr, digamos, qualquer conceito nessa experiência. É isso, não é? Exatamente, isso mesmo. Sim. É viver o mais puramente possível, se é que se pode dizer assim. Lá está o puramente é um conceito, mas pronto, não conseguimos fugir a eles mesmo na Sim, mas, comunicação. mas na realidade porque é assim, puramente, tu estás a considerar puramente sem ter, é mente pura, é mente sem ter conceitos. Né? Sim, sem ter conceitos. Puramente, né? Uma mente pura, uma mente sem conceitos, uma mente sem Exatamente. crenças. Então, só limpando esses conceitos, limpando essas crenças todas, é que se pode ter uma puramente, viver puramente. Né? Acho que a palavra não podia ser melhor. Sim, exatamente, é isso. Puramente, ou seja, uma mente pura, sem conceitos, sem preconceitos e sem crenças, não é? Sim. Exatamente. E assim pode vivenciar realmente sem ter nada a frente. Pois pronto, isso é assim, é sempre um processo que é feito, um processo de construção, que a gente compreende, porque já o fizemos, então nós podemos ajudar a fazer esse processo de construção, podemos ajudar a fazer um processo de desconstrução, que esse é raro, esse, posso dizer já que é muito raro quem começa a fazer esse processo de desconstrução, não é? Tu és dos poucos que se aguenta e a gente vê. Porquê? Porque é uma barreira que nós temos que mandar abaixo, porque temos que mandar abaixo a barreira do ego para poder começar a desconstruir, poder começar a perceber, pá, se calhar o mal não está lá fora, se calhar o mal está cá dentro. Quando a gente diz isto, por exemplo, que estavas a apontar, o outro, não sei o quê, quando eu digo, pá, olha, é como as doenças, não sei o quê. Muitas vezes as pessoas podem-te ouvir falar, mas entra por aqui e sai por aqui. Sim, Agora, se ouvirem falar, compreenderem isso e dizerem, pá, deixa então, se ele diz que é assim, deixa-me pôr a prática. Eu não estou a dizer para ninguém acreditar. Estou a dizer para experimentarem, não é? sim, Questionarem-se. Questionarem-se e experimentarem, porem na prática. Funciona, tudo bem. Se não funciona, podem mandar fora. Que eu só sugiro é que mandem fora que não funciona. Faz-vos feliz, tudo bem. Se não fizer, mandem fora. exatamente, Marco. Eu, por acaso, tenho falado por experiência própria e, de facto, a não comparação resulta. Agora, É, o problema é que a gente, quase que inconscientemente, somos resvalados para a comparação e temos de estar muito alerta, lá está a tal tomada de consciência permanente, o sim. treino permanente, para não resvalarmos para a comparação. Sim, 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 sim. Sim, isso tem a ver, eu acho que também falo no livro, tem a ver com a entropia psíquica, que é o quê? Tu estás num plano aqui terrestre, não é? Está num polo mais de negatividade. Tem essas coisas, tem o medo, tem a comparação, tem tudo isso
de separação, não é? Essa criação da separação aqui neste plano, que te leva a resvalar para aí. Porquê? Tu olhas para o mundo, o que é que tu vês? Vês isso. Não é? Sim, claro. Exato. Tá. Pronto, tu olhas Aliás, para o vê-se mundo, as redes sociais. Pronto, isto é um exemplo prático. Que é por só exemplo. comparação. Aquilo é Exatamente. uma montra de comparações infinita. E o que é que acontece? Tu tens que olhar para o mundo e tomar consciência de que não é como tu estás a ver no mundo. O que tu estás a ver no mundo vem primeiro de dentro de ti. Ok, ok. Então, a partir daí, tu vais fazer o quê? Deixa o que está lá fora e vem para o que está cá dentro. E a partir do que está dentro, vai começar a mudar o que está fora. Sim, sim, sim. Por isso é que tu dizes, quando deixas de te comparar, ficas mais feliz. Sim, claro. Porque deixa de haver comparação. Deixa de Sim. haver julgamento, comparação. Deixa de haver julgamento, deixa de haver comparação. Sim, o julgamento é muito importante, porque as pessoas, o mais vulgar é. Nem passa pela cabeça da maior parte das pessoas não haver julgamento, não julgarem outros, porque as pessoas o julgamento é a toda a hora. Né? Por isso é que há a Sim, separação aqui, sim. porque é criado esse julgamento, é o outro, é o outro, é o outro, que somos nós. Mas pronto, até ter essa compreensão, né, de que o outro somos nós e que é só um espelho, etc. Pronto, e que está só a mostrar-nos aquilo que nós precisamos de ver para tomarmos consciência dentro. Então, isso já é o trabalho de desconstruir já avançadinho para se fazer, né? Isso já é muito avançado, não é? Saber que, que o espelho dos outros somos nós, não? Dos outros, e nós somos o outro. Sim, 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 sim. Epá, é avançado. É o que eu digo. E isso depende porque, assim, há pessoas que estão preparadas para isso muitas vezes. Por exemplo, as pessoas acham, não, uma pessoa de sucesso e não sei o quê, está muito bem na vida muitas vezes essas pessoas são as que se suicidam a seguir, não é? E que têm muitos problemas que não, porquê? Porque estão abafados até ao pescoço. Não é? Tem Sim, ali aquilo tudo e pá, eu não posso parecer mal, eu não posso dizer que estou com problemas, não é? Não posso, tenho que ficar aqui a fazer o filme bonitinho. Então às vezes ainda estão piores do que aquelas pessoas, por exemplo, que estão na depressão e que já não conseguem fazer nada porque essas pessoas muitas vezes já estão num processo de autodesconstrução, não é? De largar tudo por perceber que nada está a importar. Então, isso tem a ver com a fase de consciência em que a pessoa se encontra. Isto não tem a ver com pessoas em si, tem a ver com a fase, porque não há ninguém melhor, nem ninguém pior, nem nada sim, disso. sim, sim. Tem a ver com a fase da consciência, não é? Exatamente, tem a ver com a fase de tomadas de consciência que a pessoa se encontra. Então a pessoa pode estar, sei lá, ser o supra-sumo e não sei o quê, e ter tudo e mais alguma coisa, mas ainda assim não ter tanta tomada de consciência do que uma pessoa que está na depressão e não consegue fazer nada. Sim, Percebes? sim. Ok. Então o que é que nós fazemos? O que nós fazemos aqui neste projeto de desconstruir é avaliar, não é? Porque nós já passamos por esse processo, nós sabemos avaliar qual é a fase de tomada de consciência que essa pessoa está e ajudar a acompanhá-la a partir desse momento. Porque são processos diferentes. Porque imagina, uma pessoa que está numa depressão, num processo de desconstrução total, já largou as historinhas do ego e não sei o quê, então nós agarramos nessa pessoa, se calhar, e já vamos pôr um processo de desconstrução em si. E acompanhá-la nesse processo que ela já naturalmente está a fazer. Ela criou a própria depressão para fazer esse processo. Nós vamos acompanhá-la nesse processo. Já com uma pessoa que está num processo de conseguir as coisas, de atingir o sucesso e não sei o quê, a gente se calhar já vai acompanhá-la um bocado nesse processo de conseguir ser mais confiante, conseguir atingir as coisas, mas ao mesmo tempo ir fazer um processo de olha, tu consegues isso, mas olha que isso não é assim tão importante porque tens outras coisas que te levam a trazer a felicidade e fazê-la compreender, mas olha, tu queres conseguir esse carro, queres conseguir esse trabalho, porquê? O que é que tu vais sentir quando tiveres esse trabalho? Vou sentir isto. Então, olha, para sentir isto, se calhar, se fores por aqui, não é? Já sentes isso. E não tens que passar por ali porque estás aí para uma ilusão criada, não é? Ok, então nesse caso das pessoas que estão a viver ainda mais na ilusão, não é? Da fase da construção, tem que haver outro método diferente, não é? Daquelas que têm depressão.
o método é o mesmo, só Sim, que é como se fosse o método de construção e desconstrução. Mas há pessoas que nós vamos pôr a meio caminho da construção, há pessoas que nós vamos pôr já quase no final da construção, há pessoas que nós vamos pôr no topo para começar a desconstruir, há pessoas que já começaram a desconstruir e vamos pôr na fase de acabar a desconstrução, não é? Acabar nunca acaba, mas já numa fase mais avançada de desconstrução, porque nós passamos por essa fase, não é? Por essas fases. Não, mas sem ser no bonequinho, realmente muito grato por teres aqui a iniciativa de fazeres aqui estas entrevistas e estes vídeos para apresentar aqui sim. o projeto às pessoas, porque realmente é algo que faz muita falta e que nós estamos cá para ajudar nisso e, e ajudar-nos a nós também no processo, não é? Porque na realidade isto é sempre uma troca, estamos sempre a ajudar uns aos outros. Exatamente. É que isto não é só para os outros, é também para nós. Não é? Porque os outros somos nós, então também não tem como ser para os outros. Aliás, Marga, este processo nunca está parado. O processo de desconstruir nunca chega ao fim. Não, nunca chega. Nunca chega porque há uma coisa que da outra vez o nosso amigo, que é o Carlos, disse, que é mentira, que é quando tu achas que tem todas as respostas, o universo põe-te novas perguntas. A sério, não sabia. Quando tu achas que tens todas as respostas, o universo coloca-te novas perguntas. Então Então é. nunca. E depois, assim, para além das perguntas, porque as perguntas é mais o conhecimento, é mais epá, é mais o tomar consciência, saber é a prática, porque a prática realmente, epá, os desafios, quanto mais profundidade nós temos na- nas tomadas de consciência, mais a prática se torna em tudo no dia a dia. Por isso é que eu costumo dizer, epá, que os nossos mestres estão onde têm que estar, quando têm que estar, não é? À nossa frente, neste preciso momento. Quem está, por exemplo, a ver este vídeo, está a ver este vídeo porque tem que estar a ver este vídeo, está a ouvir o que tem que ouvir, no preciso momento em que tem que ouvir. Em tudo nós começamos a tomar a consciência que tudo acontece quando tem que acontecer, porque tem que acontecer. E é tudo sempre um processo de aprendizado, porque nós estamos cá para isso, para experienciar a vida e para aprender com essa experiência. Mas é um processo que nunca acaba nesta vida, não é? Nunca acaba. Então, enquanto a gente cá tiver a experienciar, nunca acaba. É sempre. E cada vez, lá está, é o que eu estou a dizer, cada vez é mais profundo o processo em si. Cada vez nós vamos perceber, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer, de primeiro perceber que a vida que eu tenho é criada por mim, não é? Foi o processo, escrevi o livro e tudo isso, e entendi, tive essa consciência, e depois até perceber que tudo o que eu percepciono é criado por mim. Porque na altura eu já vá, a vida que eu tenho é criada por mim. Se está uma pessoa que me está a incomodar, eu só aceito esse incómodo para mim se eu quiser, se não quiser mando para o lixo, não é? Só que depois ainda tomamos a consciência que se a pessoa está a incomodar, fui eu que criei essa pessoa a incomodar de propósito para eu tomar consciência de porque é que ela me está a incomodar, não é? Sim, Marco, porque é preciso anotar uma coisa, e que tu dizes e frisas muitas vezes. Muitas vezes todos esses acontecimentos maus que nos acontecem, ou bons, pronto, isto é, Sim. tem a ver com pensamentos inconscientes que nós não estamos a dar conta, não é? Exatamente, sempre, não é? Muitas vezes. Porque através desses pensamentos inconscientes criamos as emoções, criamos as crenças, criamos a identidade e a identidade vai criar essas coisas que acontecem. Né? Ou nem é a identidade que vai criar, a identidade nega aquilo que é eu não sou individual, eu não sou este bonequinho, é o problema da falsa identificação, não é? A identidade é quando nós estamos a identificarmos com aquilo que não somos, que é o bonequinho, a identidade, o que é que acontece? O verdadeiro ser, que é aquilo que nós somos verdadeiramente, vai criar um obstáculo à frente do bonequinho para lhe dizer: olha aqui, tens, tens que olhar para isto e ultrapassar isto para saberes quem tu és, tu não és isso. Estás a ver? Ok, portanto, então quer dizer, no fundo é uma grande crise de identidade. O problema de tudo se resolve se não houver equivocada identificação. A realidade é que o problema de tudo, doenças, tudo, é equivocada identificação sempre. Agora, até chegar aí, até chegar a perceber
tomar consciência disso. Uma coisa é alguém está a ver este vídeo, né, e o problema todo é equivocado de identificação. Agora eu já sei que o problema todo é equivocado de identificação. Isso não serve de nada. Eu estou a falar é na prática, não é? Nós realmente percebermos, tomarmos consciência, não é, daquilo que somos e que nos estamos a identificar com aquilo que não somos. Sim, e no fundo aplicar na prática, como por exemplo a não comparação. Começar na prática, não é? Começar na prática. Não comparar, não julgar, não ver sequer o outro como o outro, porque o outro é uma experienciação daquilo que tu és verdadeiramente, é uma experiência daquilo que tu és. Tudo é uma experiência daquilo que tu és, não é? Esta garrafa de água é uma experiência daquilo que eu sou. Este caroço, que é uma semente, é uma experiência daquilo que eu sou, não é? Este carregador de telemóvel é uma experiência daquilo que eu sou. Tudo são átomos. E nós somos esse conjunto de átomos. Então, tanto nós somos átomos como este carregador é átomo. Sim. Muitas vezes as pessoas, calhou uma vez a gente falar com uma pessoa que estava no processo de construção, e dizia, nós somos a natureza. E eu, pois somos. E também somos esta parede que está aqui. Não, nós somos natureza. Pois somos. E isto também somos. A natureza é feita de quê? De átomos, não é? Isto é feito de quê? De átomos. Então, nós somos tudo. Portanto, a desconstrução não entra, e se calhar ainda bem, naquelas. Porque isso é totalmente. Sim, não entra, porque não. Para que as pessoas entendam, a desconstrução não é nenhuma filosofia no sentido. Não é nenhum budismo zen, não é nenhum cristianismo. Ou seja, a desconstrução não é nenhuma forma de religião direta ou indireta, nem filosofia, certo? Não. Porque é assim, a religião, o que acontece, quando nós fazemos esse processo de desconstrução, nós vemos o que é a verdadeira religião, não é? Ou seja, nós vemos o fundo de verdade em todas as religiões. Eu, por exemplo, sei lá, também não sou seguidor, nem ando à procura disso, nem minimamente, mas também não preciso, porque depois já lá estou, já tenho já acedi a esse fundo de verdade. E esse fundo de verdade é comum a todas as religiões. Esse fundo de verdade está no cristianismo, está no budismo, está no shivaísmo, está em todas as religiões. Eu não fui ver todas, não é? Mas pelo menos nas principais, pelo que eu percebi, está no fundo de todas. E tem que estar no fundo de todas, porque se tu fores a ver, as religiões, o fundo de verdade é igual em todas e elas não se conheciam. É tipo, por exemplo, o livro que eu escrevi, não é? E o livro que a Sheila escreveu, tu leste os dois e realmente está lá a mesma coisa, eu não o conhecia. Exatamente, o livro da Sheila e o teu livro. Muitas das Eu não coisas. conhecia, mas ela acedeu ao fundo de verdade e manifestou. Eu acedi ao fundo de verdade e manifestei-o. As religiões é exatamente a mesma coisa. A Bíblia é a mesma coisa que o nosso livro. É aceder ao fundo de verdade e manifestar. Só que a diferença é que uma coisa é tu manifestares diretamente esse livro. Não é? Outra coisa é tu fazeres um livro e depois ou tu, teres essas tomadas de consciência. Porque, por exemplo, imagina, eu fui fazendo o livro consoante fui tendo tomadas de consciência. Mas imagina, por exemplo, eu tenho uma tomada de consciência, né? e vou escrever no livro. Mas eu passo-te essa tomada de consciência a ti, não é? Mas tu, se não aplicares, não tomares realmente essa consciência, tu vais ouvir uma coisa que eu digo e tu vais achar que é outra completamente diferente. É? Então, quando tu fores escrever no livro, já não tem nada a ver com a minha tomada de consciência, com a tomada de consciência que eu fui à fonte buscar. Estás a ver? Sim, porque voltamos sempre à mesma coisa. É uma tomada de consciência, uma experiencialização, não é? Exatamente. E não é uma conceptualização só. Exatamente. É exatamente isso. Não é? Porque depois, a partir daí, é que é criado um conceito, porque eu costumo fazer, já na palestra que fiz sobre o livro, não sei o quê, fiz o jogo que é o telefone estragado, porque é muito importante para as pessoas perceberem isso, não é? Na prática, porque as coisas têm que ser na prática para se tomar consciência das coisas. Então a pessoa agarra, eu digo uma frase, a pessoa passa a outra, chega a outra, não tem nada a ver. Então, isso é passar conhecimento. Não é? Porque se eu passar sabedoria, por exemplo, eu digo, olha, lavar a louça com limão é bom. E tu dizes ao outro, lavar a louça com limão é bom. E vais a ver,
Então, mas e experimentaste lá? Não. Então, passei a caneta e passei a mensagem. Exatamente, e só passaste a mensagem. Não é? Aí é que está. Mas a mensagem, eu posso dizer, lavar a louça com limão é bom, mas eu não mostrei como é que se lava a louça com limão. Se calhar era com a casca do limão, não era com a parte do limão de dentro, e as outras pessoas estão a lavar com a parte do limão de dentro, não é? Por exemplo, mas isso é muito interessante porque é o que se calhar faltou às religiões para dar esse salto. Só passaram a mensagem, mas não passaram a prática. Não, a questão não é que falta as religiões, a questão é que quem foram muitas entidades, né, que foram criar as religiões e foi modificada também ao longo dos tempos e etc. Então, a Bíblia, por exemplo, não foi, sei lá, não foi Jesus Cristo que escreveu a Bíblia, né? Foi escrito por outras pessoas que comentaram o que estava a passar. O que estava a passar tem a ver com a percepção delas, não tem a ver com a percepção dos Exatamente, aí é que está a questão. A percepção do que estava a passar. Exatamente, e a percepção é delas. Então, quem escreveu o livro não foi Jesus Cristo, foram elas. Então, Exatamente. É que a foram questão elas é. que escreveram. E o que é que importa é que essa fonte de verdade que está em todas as religiões está em todo o lado, está dentro de nós. Então, nós não precisamos de levar com as crenças todas que têm por cima da fonte de verdade. Vamos diretamente à fonte. Está dentro de nós. A única coisa que nós temos de fazer para aceder a essa fonte de verdade é este processo de desconstrução. É, é tirar as crenças, tirar os conceitos e depois essa fonte já está em nós. É isso, Marco. Portanto, para finalizar, exatamente isso. No fundo, a fonte e todo este processo está em nós, depende de nós, é da nossa total responsabilidade. Exatamente. Não há aqui nenhuma força externa, não há aqui nenhum seres externos. Portanto, é tudo totalmente da nossa responsabilidade. Tudo. E pronto, né? Se a gente for para as ilusões dessas histórias todas, só que é assim, quanto mais ilusões a gente vai criando, mais tem que descriar, mais tem que retirar, mais tem que desconstruir. Se a gente for para as ilusões todas, mas há os seres negativos que depois se agarram a nós, que nós estamos negativos. Isso, isso acontece se nós dermos validação, se acreditarmos nisso. A questão é que quem é que se responsabiliza por acreditar nisso? Somos nós. Então manda fora, já não presta, já não está a servir para nada. Manda fora, passa para o processo de desconstrução verdadeiro que é dentro de ti, aí é feito esse processo, e esse é que te vai trazer felicidade. O barómetro é esse, estás mais feliz, estás mais satisfeito, ótimo, estás no caminho. Não estás no caminho. As teorias como é que é, as terapias do não sei o quê, e vou fazer o não sei o que mais. Está-te a fazer realmente sentir-te verdadeiramente mais satisfeito de dentro para fora? Ou é só uma distração daquilo que precisa de ser feito, não é? E é isso que é importante perceber. Sim, no fundo, o que estás a querer dizer é que qualquer outro processo, não este, vai acrescentar mais uma camada, mais uma crença. Que embora possa dar, lá, um bem-estar, mas que será sempre aparente, será sempre volátil, não é? Exatamente. Esse bem-estar terá permanentemente que ser mantido por outra crença ou por É mais, exatamente, é mais uma crença que nós estamos a colocar. É uma distração, acaba por ser uma distração. Porque nós estamos ali a afastar-nos, né, cada vez mais do nosso ser verdadeiro que está por baixo disso tudo. Então acabamos de estar a distrair-nos com isso, em vez de trabalharmos para dentro, em vez de trabalharmos para o que somos verdadeiramente que está lá dentro. E essa fonte que está lá dentro é o que está em todas as religiões, é essa base, não é? Essa fonte verdadeira que está dentro de nós, e essa fonte verdadeira é que nos traz a verdadeira felicidade, aquela felicidade plena que a maior parte das pessoas acha que é uma utopia, que não existe, não é? Aquele gajo não pode ser sempre feliz, aquele gajo tem que ter algum problema, tem que estar chateado com alguma coisa. Essa fonte de felicidade plena que está dentro de nós, só temos que tirar o que nos bloqueia a aceder a ela, não é? Sim, Marco, mas para ceder a essa fonte, isso vai depender sempre da nossa responsabilidade, não é? Sempre. E um trabalho, ou seja, não é, digamos, eu vou ler o livro do Marco, leio uma vez ou duas e já está. Não é assim. Não.
Não, aliás, a capa diz lá, não compres o livro. Não, mas Marco, estou a dizer, é que não chega só a aplicar uma vez. Eu vou só aplicar na prática uma semana. Não chega uma semana, não chega 2, não chega 3 semanas, não chega 6 meses. É para sempre, não é? É para sempre, sim. Aliás, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer das tomadas de consciência depois de escrever o livro, uma tomada, é como se tu saltasses um patamar de tomada de consciência. Tu passas de perceber que a tua vida toda é criada a partir daquilo que tu pensas, não é? E depois tu percebes, quando tu percebes que toda a tua percepção, tudo o que tu percepcionas no mundo é criado a partir das tuas crenças, é como se saltasses de patamar. Então tu saltas de patamar, o que é que acontece? Vais ter que. Eu fui ao livro a fazer o processo todo outra vez. Exatamente. Mas num nível mais abrangente, ainda mais aprofundado. Não é? É a mesma coisa, lá está. É como lavar a sanita. É a mesma coisa, mas mais aprofundadamente. Não é? Um nível mais aprofundado. Ok, Marco, agora para terminar, onde é que as pessoas podem comprar o teu livro? As tuas redes sociais todas, contactos, de qualquer das maneiras eu ponho o link na descrição, mas mesmo para acabar, e gratidão. Sim, eu é que agradeço pela tua apresentação e depois temos que fazer a tua apresentação aqui também. Sim, isso sim. Mais tarde. Ok, um grande abraço e a gente depois vai se ver noutras, porque vamos continuar com esta desconstrução, porque isto vai levantar muitas dúvidas e pronto, é normal, porque é é bom que levante muitas dúvidas, porque o primeiro passo é questionar-se. Exatamente. E o processo, eu penso que também este processo de desconstrução não é muito usual, pois não? Não é muito, era o que eu estava a dizer. O mais vulgar, o que há mais de oferta que chamam autoconhecimento. Sim, exatamente. Para falar sobre isso, porque chamam autoconhecimento, mas isso não é autoconhecimento, é conhecimento automático. O autoconhecimento é quando nós nos conhecemos a nós. Não é? Vou conhecer uma técnica para não sei o quê. Isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é conhecermos a nós profundamente, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, até que percebemos que nós somos o todo. E aí é o conhecimento, autoconhecimento a sério. Sim, esse é que é o verdadeiro autoconhecimento, ok. Isso é que é mas a realidade é que o que existe de oferta, a maior parte não é autoconhecimento, é esse processo de construção, que é o conhecimento automático, né? Depois o autoconhecimento é que é o processo de desconstrução, que é o autoconhecer-se, é que nós começamos a autoconhecer-nos verdadeiramente, consoante vamos desconstruindo as crenças e os conceitos, etc. Pronto, e assim chegamos ao fim. Ok, Marco Monteiro. E o seu livro, Pensamentos de Merda e Vida de Merda. E Vida de Merda. Depois isto é lá no blog. Tens lá o meu. Ok, depois eu ponho os links na descrição e fica mais fácil para as pessoas depois verem todo esse processo com mais detalhe e aplicarem ou não. Verem e praticarem. E praticarem, muita prática. E para o resto da vida, atenção, que isto não é uma pastilha René, não é? Isto não é. Vou praticar. Vou praticar uma semana ou duas e já está. Não. E já está, pronto, agora já está. Não, quanto mais nós praticamos, mais nós percebemos que temos que praticar. Exatamente. Quanto mais praticamos verdadeiramente, mais nós percebemos que temos que praticar mais. No fundo, é com isso que vamos fechar. Quanto mais praticamos, mais temos a necessidade de praticar. Mais compreendemos que temos que praticar mais. Sim. Exatamente. Ok. Obrigado a todos. Obrigado por assistirem a gente aqui.